desculpem o atraso. Meu GPS estava vindo bem até a manifestação na Paulista e eu fiquei presa. Desculpem o atraso, tá? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite das meninas terem me chamado para fazer esse MBA Talks. Todo mundo está me ouvindo bem? Aí no fundo? Tá baixo. Um pouquinho mais alto? É. Assim melhor? Beleza. Todo mundo em casa está conseguindo me ouvir? Em casa ou no trânsito? Ok? Então, beleza. Bom, meu nome é Vivian, tá? Eu sou médica de formação, cardiologista, continuo na assistência, mas de 6 anos para cá eu acabei desenvolvendo outras competências que eu acho que hoje o mercado pede da gente. E eu acabei me desenvolvendo na parte de gestão de projetos especificamente, e nos últimos anos agora na parte de data science e inteligência artificial. Então, eu acho que é muito importante no contexto atual a gente se envolver mais com outras habilidades e competências, né? E a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre IA. E aí eu queria fazer um mão na massa com vocês aqui, cada um usando o seu celular, ou quem tiver com tablet, a gente vai tentar fazer um pouco isso. Ok? E aí eu vou pedir um pouco a participação de vocês. Então, antes de eu passar slides, né, eu queria primeiro saber de vocês o que vocês entendem como inteligência artificial. Quem me ajuda? Automação. Automação, legal. Então a gente pensa em tarefas repetitivas, certo? O que mais? Eu sempre associo com os algoritmos, né? Que é as árvores de decisões. Algoritmos. Sim. Legal. Então a gente vai pensando em tipos de inteligência artificial. Eu posso ir para modelos preditivos. Exatamente. Né? Legal. Quem mais me ajuda? A gente tem inteligência artificial no nosso dia a dia? A gente já convive com isso? Sim. Quem me dá um exemplo aí? Eu uso todo dia para me ajudar a formular texto. Qual que você usa? Eu gosto do Copilot. Do Copilot. Legal. Que tipo de inteligência artificial é o Copilot? Me ajuda aí. Generativa. Do agente. Por que ela é generativa? Porque ela gera dados a partir de dados que ela tem, esses dados de acordo com os pontos que você alimenta ela. Muito bom. Você já falou várias coisas legais, Liane. A Liane falou de bancos de dados, ou seja, a IA generativa vai partir de um repositório. Se a gente está falando do Copilot, do Gemini ou do ChatGPT, a gente está falando de bancos abertos. Eu posso fechar esses bancos? Posso. Quando eu faço os assistentes. A gente tem assistentes de IA generativa. Eu posso montar agentes, certo? Então é uma possibilidade. É difícil? Não. Dá pra gente fazer por conta própria. E existem IAs generativas fechadas também para cada empresa. Tá certo? Eu posso organizar uma IA generativa específica com o meu repertório. E aí você também falou uma coisa interessante, que é prompt. O que é prompt? São perguntas ou são proposições que se faz para a inteligência artificial para que ela module a resposta na medida daquilo que você perguntou. Muito bom. Então a Eliane falou para mim que prompt é a forma como a gente pergunta, como a gente vai modular, né? E realmente isso é o que me traz muitas vezes a melhor resposta, tá? E eu posso também, inclusive, trabalhar com mais de uma IA generativa ao mesmo tempo e modelar texto, modelar resposta. Todo mundo aqui conhece Open Evidence? Alguns? Open Evidence, conta aí, Eliane. A IA generativa do... Eu não sei qual é a companhia, mas o que eu achei interessante em relação ao Open Evidence é que ele trabalha com base científica e trabalha com referência bibliográfica. Então, se você põe no Open Evidence um determinado prompt, ele traz para você a resposta para aquele prompt e, diferente do ChatGPT, que às vezes alucina
em relação a fontes bibliográficas. No Open Evidence você tem fontes bibliográficas voltadas para a área de saúde, um pouco mais fidedignas do que a gente tem no ChatGPT, né? Legal, muito bom. Então, respondendo a sua pergunta, o Open Evidence é do PubMed. Ele é do PubMed. Então, a gente tem ali uma base de artigos científicos em que eu vou gerar, como você falou, um texto em que já vai sair as minhas referências. Não sai aquela super revisão bibliográfica como a gente faz para um artigo científico ou para uma dissertação de mestrado, mas sai alguns artigos mais recentes. E eu posso moldar ou modelar a minha pergunta e ele, inclusive, me dá alguns quebra-gelos, que a gente fala depois. Ele dá algumas ideias de caminho que eu posso seguir. Já já a gente vai fazer juntos isso, tá? Para todo mundo ficar na mesma página, que eu acho legal. Mas vejam só, então a gente falou de algoritmo, árvore de decisão, eu tenho a questão de IA generativa, que a gente tem diversas, né? Tem a questão de aprendizado de máquina, de machine learning, quando eu falo de um número grande de pacientes. E aí, quando eu penso, então, na inteligência artificial na prática, então a gente falou, eu posso usar para um texto, eu posso usar para montar uma base de dados, para organizar, eu posso fazer modelo preditivo, ou seja, eu quero predizer um diagnóstico do paciente, eu quero predizer queda de pressão arterial durante a cirurgia, para que eu tome essa decisão antes de entrar com vasopressor, de entrar com volume, por exemplo, ou eu trabalho com um modelo preditivo em terapia intensiva para predição de sepse mais precoce. Faz sentido? Todo mundo aqui já ouviu falar nisso? Sim? Então, a gente pode pensar que quando a gente engloba a inteligência artificial no nosso dia a dia, a gente consegue trabalhar com o que a gente fala de medicina 4P hoje. Personalizada, mais precisa, tá? Com otimização de recurso e com ganho de velocidade. Então, eu ganho tempo. A ideia é essa. E uma parte disso, né, é o que também já comentaram, que falaram sobre a gente trabalhar com tarefas repetitivas. Então, trabalhar com a parte de automatização. Eu posso fazer isso em tarefas administrativas? Né? Então, posso. Eu posso reduzir glosa com o uso de IA? Posso. Né? Para fazer relatórios mais eficientes e mais pontuais? Posso também. Né? E quando eu falo de fluxo, né, e protocolo, a gente pode também trabalhar com uma coisa que chama CDS, que é o Clinical Decision Support, que são as ferramentas de suporte à decisão clínica. Tá? Então, que a gente pode imputar um protocolo institucional ou vários protocolos e isso nos auxiliar na prática clínica. Beleza? Quem aqui é da assistência? Levanta a mão para mim. Quem é da parte de gestão administrativa? Legal. Quem fica mais no estratégico? Tático? Quem é da TI? Alguém da TI? TI. Legal. Então, eu acho que assim, se vocês quiserem ir dando exemplos ou falarem alguma coisa, sintam-se à vontade. Eu vou tentar dar exemplos de cada parte, tá? Mas assim, pensem que cada vez mais é fundamental a gente ter o quê? Uma conversa horizontal entre todos os setores. A assistência, o administrativo e TI. Né? Então, eu faço MBA de Data Science e IA, e dou aula de inteligência artificial. Então, sempre quando eu estou com o pessoal, eles falam que uma grande dor de quem dá da TI é comunicação. Não é verdade? Né? Então, às vezes, falta alinhamento. Pessoal, então, lembrem como é que é o seu nome? Como? Yudi. Lembrem do Yudi. Lembrem do Yudi, ok? Comunicação é fundamental. E acho que isso é uma das coisas também que a gente tem que desenvolver cada vez mais, tá? Esse é um dos materiais que eu mandei para vocês darem uma olhada também. É um artigo do HSM que fala o seguinte, que a gente está saindo do período de lua de mel e está entrando agora no casamento com a inteligência artificial. E aí, a partir de agora, a gente tem que ditar
as regras desse relacionamento. A gente tem que começar o alinhamento. Por que que é importante isso, gente? Qual um dos medos, um dos tabus que a gente ouve em relação a IA na saúde? Substituir os homens, né? Substituição do profissional. Beleza. Mais alguma coisa? Esse é o que eu mais ouço. Alguém tem mais algum receio? Direitos autorais. Direitos autorais. Esse eu também ouvi na última palestra. Erros. Erros. Então, ele falou de alucinação. Tratamento de dados. Vazamento de dados, perfeito. Então, quando a gente fala de IA generativa, se eu estou trabalhando aberto, né, a princípio sem assistente ou sem uma IA generativa fechada, hoje a gente sabe o que vai acontecer com esses dados? É o que a gente chama de black box, o pessoal chama de caixa preta. Eu sei como está acontecendo o processo, mas eu posso ter um human eye. Ali, eu posso ter um olho humano. Teoricamente, quando a gente assina a ferramenta, você assina que os seus dados vão estar ali. Mas tudo é muito novo ainda. Então, hoje o que a gente pede é para que se anonimize qualquer coisa que você for utilizar. Se for uma coisa interessante, é responsabilidade e autoria. Quem aqui entraria num avião sem piloto? Alguém aqui entraria? Mas como que o avião faz o percurso? Ele não utiliza ferramentas hoje? Ele precisa do piloto? Sim. Para Fazer o que eu chamo de orar e vigiar. olhar e vigiar. O Legal. piloto está ali para ver se está tudo funcionando de acordo e, se não tiver, assumir o comando e corrigir a rota. Perfeito. Né? E para ter um plano de contingência. É isso aí, Sim. que nem a história do carro autônomo. Pode falar. É isso mesmo. Né? E eu acho que o nosso papel como profissional da saúde já tem cirurgia autônoma Robótica, mas autônomo. desde 2022. Já tem artigo com cirurgia por robótica autônoma, sabia? PubMed. Dá uma olhada depois. Só que, de novo, quando você usa autônoma, quem vai assumir a responsabilidade? Entendeu? Quem indicou ou quem está ali operando o robô ou ficando ali presente para ver se está tudo ok. Né? Então, a responsabilidade hoje, a gente precisa o quê? Saber manusear as ferramentas. Pessoal, a gente tem que ter esse conhecimento. Como profissional de saúde, como profissional gestor, como profissional administrativo e como profissional de TI. Tanto para saber usar, como a gente saber multiplicar. Certo? Essas cirurgias têm risco também, viu? Que se é encontrado uma anatomia diferente, ou circunstância diferente da doença, pode ser que seja previsto, pode ser que não esteja previsto. Né? Depende do algoritmo. Depende da imagem. Por isso que geralmente para cirurgia robótica você sobe a imagem para planejamento cirúrgico. Né? Teve uma das turmas, se eu Sim, dou... eu falo assim, quando tem alguma Sim. intercorrência, sai fora do planejado. Sim, O cirurgião ele vai ter bagagem para adaptar. A inteligência artificial precisa ter previsto aquilo, né? Meu entendimento. não existe criatividade. Né? Não existe criatividade. Você teria que ter previsto isso numa gestão de risco ou, como você falou, numa árvore de decisão. Sim. Isso aí. Concordo com você. Né? Mas, de novo, cada vez mais a gente vai tendo mais possibilidades. Então, eu acho que a gente tem que estar alinhado com isso. Certo? Outra coisa que é importante que você falou é em relação à autoria. Então, eu fui lá. Quem aqui conhece Notebook LM? Alguém já usou? Notebook LM. Não? É uma das ferramentas que eu quero mostrar para vocês. Você é da Google, você conhece. Não? Notebook LM? Bom, é uma ferramenta que está em teste e é uma ferramenta em que a gente consegue, tá conseguindo ouvir bem? É que a gente consegue subir até 50 arquivos. Então eu posso, por exemplo, quem aí me dá um tema? Um tema de interesse.
Você que tá me ajudando. E a M? Pronto. Infarto agudo do miocárdio, eu quero falar sobre tempo porta-balão? Tempo porta-balão. Aí eu vou no Open Evidence, levanto ali alguns artigos, posso fazer uma busca, para fazer uma busca rápida, peço para ele me trazer as 20 referências, eu coloco lá, um prompt. Traga as 20 evidências mais recentes sobre IAM e tempo porta-balão, por exemplo. Aí ele vai me subir as referências, eu baixo os artigos, abro a minha conta no Notebook LM, que é gratuita, subo esses 20 artigos. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai me gerar um resumo. E aí ele pergunta, ele começa uma conversa como uma IA generativa. Só que vejam, eu estou numa IA generativa fechada. Que esse é o meu repertório, ele não vai buscar fora. E aí eu pergunto, ele pergunta, o que você quer a partir desses textos? Aí eu gostaria que você focasse em tempo porta-balão e me trouxesse as principais evidências. Aí você pode colocar, no meu serviço, o tempo porta-balão está estourado em 20 minutos. Quais são as propostas que você me sugere que eu faça de diferente no meu serviço? E você pode modelar esse texto. E ele sai referenciado. É interessante? Você que usa o Copilot, qual é o seu nome? Andréia. Andréia. É interessante já sair um texto referenciado? Tá, muito. Muito. E aí você pode aperfeiçoar isso que sai no Copilot usando, por exemplo, o Notebook LM. Né? Então, você pode usar referências de gestão, referências médicas, enfim. Depois eu vou abrir o Open Evidence para todo mundo ver daqui a pouco. Legal? E aí eu vou abrir o Notebook LM também. Aí você vai perguntar para mim, mas e a autoria desse texto? De quem é? Então, segundo o que a gente tem hoje, ainda a regulação é muito frouxa em inteligência artificial, tá? Mas segundo o que a gente tem discutido, se foi a Liane que subiu o repertório e modelou esse texto, a autoria é dela. Mas no final ela tem que escrever texto gerado com o uso da ferramenta XPTO. E tem que falar como também, necessariamente? Depende. Como? Você vai que falar nós só temos qual usado? ferramenta. Qual Não, não ferramenta? precisa. Aí você pode colocar as referências no final. Aliás, ele já vai gerar o texto, todo referenciado durante o texto e todas as referências no final. É interessante checar? É interessante checar, mas ele não alucina. Eu cito que eu usei inicialmente o Open Evidence e que foi formatado no Copilot, ou só colocar o Copilot e não cito o Open Então, Evidence? no Copilot você também pode subir as referências, mas o Notebook LM, o texto fica melhor e já referenciado. Tá, mas na hora de citar a autoria. Você pode falar, Liane, autora, utilizadas as seguintes ferramentas. Tará, tarará, tarará. Legal? E pode usar. Tem revista científica que exige que a gente já fale isso? Imagino que sim. Sim. Tem revista, inclusive, que fala que um peering review, a revisão em pares, você não pode usar a IA generativa para fazer o peering review. Mas tem revista que já permite. Por quê? De novo, se você usar adequadamente... Ok. Então, por exemplo, eu dou aula em 4 faculdades. Sempre durante as aulas, em 4 MBAs. Sempre nas minhas aulas de gestão de projetos e de IA, eu trago essas ferramentas para dentro. Para ensinar o uso correto. Certo? Porque se eu não uso, se eu não checo, ou se eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, o que o ChatGPT ou o que o Copilot me deu, isso é plágio. Ok? Mas se eu estou usando referências, fechando o repertório, né, e eu utilizo de uma maneira mais sábia, está correto. Faz sentido? Sim. Certo? Então, legal. Então, deem uma olhada depois nesse artigo que as meninas vão encaminhar para vocês, que é bem interessante, tá? Entre aplicações práticas, eu vou passando por aqui, vou perguntando para vocês. Eu já deixei a apresentação com as meninas também para elas passarem para vocês depois, tá? Mas a gente vai ter desde diagnóstico por imagem, laudo usando mineração de textos, né? Então algumas técnicas de inteligência artificial
que permitem que a gente tenha mais precisão e, de novo, otimize o tempo, né? Para tarefas que são mais importantes. Aí eu já ouvi de alguns alunos radiologistas, radiologista vai ser substituído. Eu acho que não. Eu acho que, na realidade, quem vai ser substituído é quem não sabe usar a ferramenta, certo? Porque cada vez mais a gente vai ser exigido para isso, tá certo? Chatbot. O que é chatbot? Vocês já ouviram esse termo? Já deve ter ouvido. E aí? O que é chatbot? Um robozinho que responde as mensagens do celular. Robozinho que responde a mensagem do celular. Todo mundo aqui já tentou marcar exame ou conversou com alguma operadora ou pediu uma segunda via de boleto e é o chatbot que responde a gente. É a mesma coisa que ChatGPT ou Copilot? Não. Porque são respostas programadas? É isso aí, porque são respostas programadas. Então, eu coloquei lá, defini um fluxo, né? A gente pode usar ali árvore de decisão, por exemplo, eu já coloco ali o fluxo e ele segue aquele fluxo, né? Ele pode ser humanizado? Pode. Pode. Ele pode ser humanizado. Eu posso usar um avatar com voz? Posso. Posso usar um avatar com voz também, né? E isso pode ajudar a gente na área da saúde? Com certeza, né? Quer me dar um exemplo? Utilização de tempo. Otimização de tempo. Então, por exemplo, o paciente saiu da consulta, precisa estar com uma dúvida. Paciente com infarto, recebeu alta. Eu posso disponibilizar um chatbot para ele com as dúvidas mais frequentes? Posso. Mas é perigoso. Perigoso? É perigoso. É perigoso. E o que eu posso fazer para diminuir esse perigo? Você pode fazer um prontuário bom, com experiência, colocar sintomas de arritmia, dispneia súbita, com embolismo. Você pode abrir o leque, mas é perigoso. É perigoso. Mas eu posso programar com palavras de alerta. Pode. E aí eu vou fazer um glossário. Pode. Então pode ser dor no peito, runheira, gastura, todas as palavras para dor no peito que a gente ouve dos pacientes. Não é verdade? Aí eu posso batedeira, arritmia, taquicardia, né? Palidez, sudorese. Eu vou ter que colocar um glossário. Tem que abrir. E aí eu posso montar o que a gente chama de arquétipos, né? Ou personas. E aí eu posso montar isso e disparar o alerta. Qualquer uma dessas palavras ou conjunto de palavras, a ligação vai para um assistente de plantão ou ele já direciona. Pronto-socorro. Né? Então eu posso fechar bem. Gente, quem melhor do que o profissional de saúde que vive o dia a dia para ajudar a montar isso? Mas aí, de novo, entra a conversa em paralelo com o Yudi. Porque se a gente tem um time que monta esse tipo de piloto ou protótipo, fica muito melhor. Tanto que uma das coisas que eu oriento as minhas turmas é ensinar profissional de saúde a montar o que a gente chama de produto mínimo viável, MVP. Dá para montar aplicativo sem saber codar? Sem saber código? Não. Tá? Dá. Existem plataformas no code, que a gente fala, em que eu arrasto. Dá para fazer. É muito legal. É muito legal. Mas ainda assim é limitado, né? É limitado. Dá para eu fazer o quê? O que eu chamo de MVP. Produto mínimo viável ou um POC. A primeira versão. Mas sai uma versão que dá para usar? Dá uma olhada no Bubble depois. Quem quiser, Bubble com 2 Bs. Já puxaram o flip aqui. Tem plataformas com low code, no code. No code, mais fácil, sem código. Só arrasta. Bubble. Tem o AppGiver também. Mas para iniciar eu recomendo essa aqui. Dê uma olhada, dê uma fuçada. Quem aqui já usou? Pode falar. O que você mencionou, eu acho que o Bubble No Code é muito vazio para a funcionalidade usual do público. Por exemplo. E com vários cenários que a gente comentou,
possivelmente um Bubble ou um no-code não conseguiria ampliar essas variedades de respostas. Então, para eu ampliar, eu tenho que ir para o high code. Exatamente. Mas, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um aplicativo para passagem de plantão. Quem aqui gostaria de um aplicativo para passagem de plantão? Bucho. Bucho, certo? Bucho com X. Como a gente chama passagem de plantão. Maravilhoso, certo? Vou lá, dou um check. Dá para fazer com o Bubble? Fiz um mês, mais ou menos. Tá? De exemplo com os alunos. Então, dá para usar. Então, por quê? Você vai ter uma área alugada, aí você escolhe quantas telas. Até você coloca o prompt agora, ele já te dá a arquitetura de solução. Pelo que eu vi, ele conecta com o ChatGPT. Ele conecta com o ChatGPT, você usa o prompt para ele te dar a arquitetura de solução. A gente fala, ou seja, quantas telas você precisa. Aí ele fala, que cor você quer, qual, tal. Ele fala, agora começa a arrastar. Aí você arrasta, área logada, quantas áreas logadas você quer, quantas pessoas, começa arrastando. Aí ele vai fazendo a sequência até dar o aplicativo final. Uma sentada não dá, tem que dar algumas sentadas ali, né? Uma semaninha mexendo. Mas sai? Sai. De novo, é experimentação. Então, para tirar os tabus e os medos, o que eu falo é que vocês abram a mente para experimentar. Eu acho que essa é o primeiro tabu que a gente tem que quebrar. Porque a gente não tem isso na faculdade. Não. Não tem. Pelo Né? contrário. Hã? Pelo contrário. Pelo contrário, a gente tem uma formação cartesiana, né? Eu dou aula de inteligência artificial em pesquisa clínica na Unifesp. E aí o pessoal brinca, né? Que assim, a gente tinha uma formação cartesiana, eu sou da USP, uma formação cartesiana até agora. Eu falo, então agora a gente vai quebrar tabus, quebrar barreiras, paradigmas, né? Quebrar medos, tá? Então eu tenho esse medo, o erro é real, como o humano também erra. Sim. Então como é que eu minimizo esse erro? Técnica. Com técnica, exato. Me dispondo a aprender. Você falou de humanização, eu acho isso muito importante. Que é igual a questão, você tem uma situação mais perigosa e daí você tem a opção de acionar um humano para dar continuidade. Uma coisa que é bastante chata quando você tem a interação e você não consegue falar com ninguém, não consegue resolver e não sai do lugar. Não sai do lugar. Sim. E não tem opção, às vezes, de contato direto com o humano também. Exato. Várias empresas, né, telefônica, por exemplo. Sim, empresa telefônica, empresa de luz. O que a gente faz agora, a gente não tem essa opção do contato humano. Precisa ter. E mais ainda na área da saúde. Seja se eu tenho uma dúvida assistencial, seja se eu tenho uma dúvida administrativa, por exemplo, né? E seja se eu estou lá na assistência e eu preciso falar com a equipe do IUD. Então, também eu posso ter um chatbot, mas eu preciso ter a chance de falar, não, eu preciso do IUD agora. Preciso falar direto com ele. Porque eu tenho uma dúvida urgente aqui de TI para resolver. Eu tenho que ter essa possibilidade. Né? Eu concordo. Muito legal. Então, a gente falou então o que é IA, certo? Os tipos principais de IA, né? Depois eu vou deixar uma outra tabela que eu não mandei para as meninas, falando com os principais conceitos, tá? Então, por exemplo, LLM, que é usar linguagem em larga escala, né? Em grande escala. Machine Learning, que é aprendizado de máquina. Inteligência artificial generativa, a gente falou aqui de várias do mercado, tem mais uma que eu não citei, que é o Perplexity. Alguém aqui já usou o Perplexity? É interessante, usem. O Perplexity também é gratuito e ele traz a base aberta, né, da internet, o que ele buscou. Né? Ele é um pouquinho mais fidedigno do que o ChatGPT, tá? Programação em linguagem natural, né, entre outras coisas. E aqui algumas ferramentas, aqui daqui a pouquinho eu vou abrir com vocês, pelo menos 2 delas aí para a gente fazer na prática. Eu deixei já o PowerPoint com as meninas, para elas passarem para vocês, tá? Quando eu falo de dados, gente, assim, cada vez mais a gente junta dados.
dados de pacientes, dados que eu busco no prontuário. E o principal disso é o que a gente vai fazer com esses dados, né? Como é que eu organizo esses dados? Então, vocês falaram de anonimização, que é importante, vazamento de dados. O que eu tenho que fazer para não ter vazamento de dados, gente? Segurança. Então, Cybersecurity é um capítulo à parte. LGPD. O que é LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, um colega esses dias me contou que ele foi passar em consulta com outro colega médico e no final da consulta esse colega, olha que legal o que eu fiz, virou um computador assim. Ele tinha gravado a consulta, feito uma transcrição em tempo real, jogou no chat GPT, fez um resumo e voltou pro prontuário. Era gênio. Ele é um gênio. Ele é gênio. Ele é um gênio, mas ele Fazer pode. isso eu não consigo fazer. Mas ele pode fazer isso? Essa é a minha Não, pergunta. eu acho que não. Lógico que não. Eu acho que não. Primeira coisa, ele pediu o termo de consentimento? Não. Ele pediu o termo de consentimento. Tem que prender. Tem que prender, Prende o cara. né? Primeiro você fala pra ele, olha, que nem criança, não pode. Se ele insistir no erro aí, daqui a pouco vai ter advertência. Pode apostar, né? Mas, gente, assim, trabalhar de novo, olha o black box. Trabalhar com IA generativa, com dados sensíveis, muito cuidado. Ah, eu quero subir o laudo de um exame e ver o resumo que ele me dá. Ótimo, ele vai te dar um resumo lindo. Mas não se esqueça de cortar o nome do paciente. Certo? Não aconselho fazer isso. Mas se alguém fizer, anonimize. Corte o nome do paciente. Tá? Mas, de novo, cuidado com IAs generativas abertas com que vocês vão subir. Ok? Então, isso é fundamental. Ferramentas de transcrição são tentadoras. Eu já ouvi um monte de aluno também me falando que grava a aula e transcreve. E depois resume. E aí ninguém anota mais nada. Tá? Então, lembrem sempre que tem termo de consentimento. Certo? Muito bom. Previsão de riscos. E aí uma coisa que eu quero que vocês guardem que não está aqui. Quando eu falo de Big Data, eu estou falando de grandes bancos de dados. Eu gosto de falar de 4 vezes. Tá? Tem artigos que falam até de 20 vezes. Vocês vão guardar 4. Por quê? É um grande volume de dados, velocidade. Então hoje a gente tem um streaming muito grande, então a gente alimenta. Por exemplo, eu faço parte de um trabalho de endocardite, que é multicêntrico e a gente tem 23 instituições. E a alimentação de dados a gente vai fazendo com Google Forms, e isso vai vindo para uma central, então eu tenho uma grande velocidade de alimentação de dados. Mas ao mesmo tempo eu também tenho variedade. Eu tenho dados categóricos, eu tenho dados numéricos e tenho 4V, que é o mais importante e o que faz que é sensível a gente, que é a veracidade. Veracidade desses dados. Então, eu tenho que trabalhar com treinamento das equipes para que o prontuário seja feito adequado, para que um banco de dados seja alimentado de forma adequada, porque senão dá para confiar nos dados? Não dá, certo? Então, pode falar. Se você tem os dados, né? E o tratamento, como é que fica? Boa. Tratamento. O que é tratamento dos dados? Não é Você diz em relação ao... Você diz tratamento do paciente. Isso. Legal. Então, eu falo assim, então, o tratamento do paciente, então depende do que você quer extrair desses dados. Então, vou voltar no exemplo lá do infarto. Tempo porta-balão, ou seja, o tempo que o meu paciente chegou na instituição, foi para o cateterismo, abrir a artéria ocupada, está estourado. Está acima de 120 minutos. O tratamento está prejudicado, certo? Aí eu começo a montar minha base de dados. Como é que eu posso trabalhar essa base de dados para me oferecer coisas interessantes? Os dados, eles podem me fornecer onde está o problema. Eu posso mapear o processo. Eu posso ver o tempo porta-eletro, se está estourado. Onde está o problema? Você entendeu? E aí,
quando eu falo de Big Data, tratar os dados e usar a inteligência artificial para isso, eu ganho tempo porque eu posso jogar num Python, num Colab, que é da Google, por exemplo, eu subo esses dados e faço as perguntas corretas. E num acidente vascular cerebral isquêmico? Num acidente mesmo. vascular cerebral isquêmico, eu posso trabalhar com tempo porta-agulha, com NIAID. Aí eu posso ver se o problema, tá, eu posso cronometrar os tempos e mapear esse processo, entendeu? Mapear essa jornada. Tempo da chegada até a avaliação do neuro, né? Cálculo do NIAID, tempo porta-agulha, tempo para tomada de decisão. Eu posso mapear tudo isso e planilhar. E aí eu posso criar o quê? Um algoritmo, um modelo preditivo para criar as melhores formas de tratar esse paciente. Faz sentido? O mais rápido. O mais rápido possível. Então eu posso criar critérios. E aí, de novo, disso vai sair um protocolo. Mas, de novo, aí volta um problema humano. Protocolo, quantas vezes fica na gaveta, gente? Muitas. Quantas vezes? Eu já escrevi vários protocolos, né? Eu dou plantão de unidade coronariana há 14 anos, formada há 18. Então, quantas vezes a gente monta protocolo, o protocolo vai para a gaveta? Treinamento é fundamental. Aí, eu posso usar a inteligência artificial para montar treinamento? Posso. Depois vocês olham uma ferramenta legal, chama InVideo. É uma das. Essa daqui funciona com prompt. Essa é mais facinha, tá? Mas dá para montar um treinamento pequenininho? Dá. Eu posso subir um protocolo? Posso. Tá? Então são ferramentas interessantes que a gente aplica no dia a dia, tá? Tem ferramentas mais robustas, mas essa aqui de cara acho que é a mais legal, assim, a mais rápida para mexer. Você já sabia que o protocolo para o AVC é em torno de 4 horas? A IA, ela aumenta esse tempo para dar tempo de fazer todo o protocolo de exames, de anamnese, tudo, ou diminui? Depende como você vai usar. A princípio, a ideia é diminuir. Então, depende como você quer usar a IA. Por exemplo, hoje uma coisa já muito usada é na triagem. Triagem. Então, já tem um monte de trabalho, eu estava vendo um antes de ontem, inclusive, sobre o uso de inteligência artificial em triagem. E é muito mais apurado. Mas, de novo, depende da base que você usou para treinar. O que é a base de treinar? O número de pacientes, os perfis de pacientes que você insere no modelo. Então, mas é que hoje as triagens, ela não é feita por um profissional habilitado, né? É feita por um outro profissional que não tem aquela expertise do que Concordo. Eu estava de plantão, pronto-socorro, 15 dias atrás, 2 semanas antes. E aí eu tava na cardio, eu acho que eu recebi umas 3 ou 4 classificações de dor tipo A, que era tipo C. Ocupou um lugar na emergência que talvez fosse necessário para um outro paciente? Ocupou. Né? E aí é mais grave ainda quando classifica tipo C, era tipo A, né? Mais grave ainda. Então, você pode perder o paciente. Você pode perder o paciente. Então, eu estava de plantão na unidade coronariana antes de ontem e tinha um IAM evoluído. Da mesma forma que a gente pode pegar o AVC que estourou o tempo. Né? Então, de novo, treinamento. E eu posso usar IA para otimizar o meu treinamento? Posso. Mas eu vou ter que ter o quê? Métrica para ver se esse profissional está bem treinado. E aí, de novo, entra planilhamento de dados, bases de dados. Gente, dados, sim, o pessoal fala, né? Essa frase já está ficando velha. Dados são petróleo. Né? Então, dados, assim, valem muito. E mais ainda vale o que a gente faz com eles. Eu tenho que saber trabalhar esses dados. Legal? Depois eu te passo mais algumas coisas, tá?
Desafios, né, implementação, então olha lá o que eu falei para vocês de treinamento profissional. Eu tenho que capacitar todo mundo para saber usar ferramenta de inteligência artificial. E outra coisa é a integração de sistemas, né? Então, barramento, não adianta eu comprar ferramentas que não se conversam, certo? Senão a gente vai usar 2, 3 telas ao mesmo tempo, que é impossível. A usabilidade não conversa aqui, tá? Lembrar de privacidade, transparência, então seja pela autoria, seja com o paciente, eu estou com um protocolo em que eu vou usar uma IA generativa para melhorar a minha anamnese. Ok, no termo de consentimento tem que estar descrito. Eu estou usando esta ferramenta. Você está de acordo? Com o profissional de saúde, você vai usar Clinical Decision Support. Você concorda? Tem que ter termo de consentimento para tudo, tá? Transparência. Aqui a parte de análise genômica, ensaio clínico otimiza muito. Então, de novo, aí eu vou mostrar o notebook LM, tá? Isso aqui de um artigo que eu peguei, a adoção de IA por especialidade, tá certo? Então, radiologia, de longe, disparado, 78% alta adoção, onco, principalmente para personalizar tratamento, cardiologia, tá chegando lá, 50%. Tá? Agora, análise de eletro ainda tem muito a desejar, gente, da parte de A. Ainda tem muito a desejar. E um dos motivos, de novo, é a qualidade do eletro que você some. Por quê? Varia a posição de eletrodo, marca, né? Tipo do traçado. Então, a variedade de dados é enorme, né? Olha lá o chatbot, né, que eu coloquei em relação à telemedicina, né? A parte, eu posso usar algoritmo para monitoramento remoto. Tem um trabalho da Harvard muito bom, que é um case que foi feito numa cidade da Holanda, que eles utilizaram chatbot e monitoramento com avatar para idoso. Bem legal. Reduziu em 60% idas a pronto-socorro e melhorou a experiência do paciente. Isso é muito interessante, tá? Burzog Case. Gestão. Então, a gente fala de otimização de recurso. Então, eu quero fazer alocação, matriz de priorização. Então, eu tenho lá uma série de demandas, eu quero saber o que eu vou priorizar primeiro. Eu posso alimentar o sistema com isso. Redução de erro administrativo, gente. Quem é do administrativo conhece RFT. Right First Time. É aquele sistema que eu posso automatizar e evitar, por exemplo, é um documento que passa por várias assinaturas. Quantas vezes a gente tem erro, o documento volta? Erro e volta. O RFT eu consigo melhorar o processo e passar de uma vez só. Então, automatizo e diminuo o número de erros. Redução de glosas, tá? E eu posso otimizar fluxo de paciente. Então, através de uma triagem com otimização por inteligência artificial, eu posso melhorar fluxo. De novo, isso exige aprendizado? Exige. Curva de aprendizado, tá? E aí, uma coisa que eu gosto sempre de mostrar, quem aqui já ouviu a palavra hype? Já ouviu? O que é hype? Algo que está em alta? Algo que está em alta. Isso aí, está na crista da onda. O pessoal costuma falar, né? E aí a gente fala que toda inovação passa por um hype cycle. O que é um hype cycle? Todo mundo está conseguindo ver aqui? Está bem direcionado? Então, eu tenho lá. Novidade, opa! Todo mundo quer usar. Quem aqui comprou o iPhone 1 quando lançou a primeira vez? Né? Todo mundo, aquela fila enorme para comprar, é o hype. Só que aí, opa, todo mundo começa a usar, acontece o quê? Começam as frustrações, desilusões. Que nem o ChatGPT. O ChatGPT alucina. Alucina. Então, pronto. Curva da desilusão. Só que aí o pessoal começa a aprender a usar. Aprender a usar, aprender a usar. E já chega no platô, né? Então, se a gente pensar, várias coisas
novidades que já chegaram pra gente, né? Quem é que me dá um exemplo de hospital? Alguma coisa que quando chegou era um boom, depois ninguém queria usar mais, depois achou o seu lugar. Dalat. Dalat, mas hoje tem lugar a Dalat? Tem. Tem. E aí, qual o lugar da Dalat? Bom, é raro, mas ainda Tem dá. alguma Tá lá o coisa. lugarzinho dele lá. Legal. A Dalat. Mais um exemplo. Tem vários. Quem aqui intuba? Em termos de UTI, antigamente a gente usava super FIP de 50, 40. Beard, Hoje né? é verde, não há água. Hoje a gente usa PIP 12, 15, 16, tá bom. Para intubar, você usa laringoscópio ou vídeo laringo? Imagina, mudou tudo. Tudo. O vídeo laringo, gente, quando chegou, uau, né? Então, de novo, a gente vai achando a utilidade correta para algumas coisas. Algumas a gente vai usar para tudo. Mas depois a gente vai usando o nicho. Pique, eu indico para todo mundo? Não, mas hoje eu sei. A gente teve um boom de piques, aí tinha um monte de trombose de pique até que a gente conseguiu entender qual o paciente certo para eu indicar. Beleza? Então, isso para tudo na vida. Qualquer coisa, a gente vai usar isso, certo? Então, Hype Cycle é uma coisa legal, tá? Medicina personalizada, não. Aí, na formação, né? Então, de novo, cada vez mais a gente trazer isso para quem está na graduação, eu acho fundamental, né? E se bobear, assim, eu fui dar uma palestra na Santa Casa para o Summit de Empreendedorismo e Inovação dos alunos. Eu estava com o Nelson Orlowski. E aí, tinha aluno que sabia Python super bem, codar, né? E aí o aluno perguntou, o que eu faço com isso depois, né? Então eu falei, bom, agora você tem que entender que primeiro você é profissional da saúde. Você tem que ter o contato com o paciente para depois você saber usar isso. Né? Então, a gente não esquecer a raiz de onde a gente se formou, tá certo? Tá? Para prevenção de doença, então a gente falou de algoritmo, eu dei alguns exemplos para vocês. Então hoje existe algoritmo pronto que eu posso usar intraoperatório para prevenir queda de pressão arterial, potência arterial, 5, 10, 15 minutos antes. Eu tenho um algoritmo, modelo preditivo pronto para cirurgia ortopédica, em posição de cadeira de praia, que eu consigo prevenir dessaturação cerebral, tá? 2 exemplos aqui, e outros algoritmos que já estão rolando para terapia intensiva, né? Entre outras especialidades. Então, tem muito campo para a gente desenvolver isso, tá? Para a saúde mental, também tem, né? Então, a gente consegue fazer, inclusive, por um vídeo, leitura facial do paciente, tom de voz, gesticulação, tá? O quanto o paciente utiliza as mãos para falar, para prever tremor, por exemplo. Então, tem modelo preditivo para Parkinson, inclusive. Então, consigo começar a montar modelos para mudar a jornada do meu paciente. E isso impacta em recurso? Muito impacto, tá? Então, se a gente faz jornada precificada e pensa no preço de uma internação, eu consegui economizar cada internação dessa, vale ouro. Além do impacto para o paciente, eu tenho outras partes envolvidas e eu tenho que pensar como instituição de saúde também, certo? E na cirurgia a gente falou da robótica, lembrando da parte de planejamento cirúrgico também, tá? Olha lá a triagem, que a gente chama de triagem inteligente, eu acho super importante, né? E nunca esqueçamos dessa parte de alocação de recurso. Então, por exemplo, eu vou planejar as cirurgias da semana. A IA pode me ajudar a alocar pacientes em que eu vou ter pacientes mais complexos e menos complexos, tá? Para ter melhor giro de leito? Pode. Chamo isso de excelência operacional. Quando eu estava na faculdade, eu fazia trabalho para score cirúrgico de válvula, tá? Só que fazia isso manual. Hoje dá para a gente montar modelo preditivo. Isso é muito bom, tá? Na farmaco, então, principalmente interações medicamentosas e a gente colocar isso no sistema, tá?
E uma coisa interessante, por exemplo, alguém aqui já prescreveu Alexa? Dá para prescrever Alexa? Por que será que eu prescrevo Alexa? Para que o paciente... Emergência. Se a pessoa mora sozinha, Mora começa a sentir sozinha. alguma coisa, ela pode pedir a Alexa, liga para emergência. Pode, perfeito. Então, telehelp, qual é o seu nome? Beatriz. A Beatriz falou, então eu posso pedir para Alexa, Alexa, liga para emergência. Vocês sabiam que a Alexa pode ajudar no lembrete de medicação? Para o paciente também? Que eu dou a programação e a Alexa vai falar, por exemplo, para o paciente diabético. Está no horário de você tomar sua insulina. Você deve tomar tantas unidades de insulina NPH. E aí, se esse paciente tem um Free Libre, tem ali um sensor, então a gente vai chamar de IoT, Internet das Coisas Médicas, eu conecto com a Alexa, e aí a Alexa vai falar, bom, a sua glicemia está 160. Então, você deverá comer tantas calorias no almoço e o cardápio que eu te sugiro é este. Que eu já integrei com a nutricionista. Tem pelo menos 18 aplicativos na Amazon, dê uma olhada depois, que dá para você integrar com a Alexa. Então dá para a gente usar. Eu posso usar para telemonitoramento, para monitoramento com wearable? Posso. Eu sou a ritmologista, gente. Eu sou apaixonada por wearable. Tá certo? Então eu adoro essa parte. Eu dou aula de robótica e wearables. Então, é realmente fascinante o que a gente pode fazer com isso. Tá? E como a gente já tem, inclusive, estudo de custo-efetividade. Com redução de custo. É muito legal. Eu tenho um familiar que fibrila. Uhum. Eu recebo no meu celular a leitura do relógio. Se estiver fibrilando, eu fico sabendo. Você fica sabendo. Eu tive um paciente, a filha mora em Nova York, ele estava embarcando, e aí na hora ele recebeu, o IFIB disparou, aí ele pegou com o celular, deu o print e me enviou na hora. Me ligou. O que eu faço? Falei, bom, você está em FA, já tinha uma ablação prévia, falei, então saia do embarque, passe na farmácia, compre propafenona, fez o pill in the pocket, que eu já tinha orientado, então toma o remédio e compra o anticoagulante, toma agora, vem para o consultório. Ele chegou, eu refiz o eletrotransmissão. Ablação na semana seguinte. Ele é ciclista, de montanha, 60 anos, resolveu o problema. Então faz toda a diferença, né? E aí, se eu conecto isso com a Alexa também, ela dá um alerta, é um paciente idoso, tem sensor de queda, né? Você programa para ligar para um familiar, é super legal. Eu posso usar dentro do hospital? Posso também, né? Facilita do paciente ficar levantando, então pode falar, automatizar um quarto. É caro, sai caro, mas pague a luz, abra a cortina, feche a cortina, ligue a TV, tá? Então eu posso usar para isso também, tá? E para a saúde pública, eu coloquei aqui eu gosto muito, né, de políticas públicas, então eu sempre falo de alocação de recurso, né, e eu acho que a gente, como gestor, tem que ter visão de saúde populacional, sempre. Então a gente pensa em privado e pensa em público, tem que ter essa visão dupla, né, e aqui a gente tem profissionais que atuam tanto no público quanto no privado, e a gente pode usar isso no público também, inclusive para eu ter melhor alocação de recursos. Tá? Legal. Os desafios éticos, como a gente falou, só lembrando por último aqui o consentimento informado e a responsabilidade em caso de erro. Então, sem pensar, a responsabilidade continua sendo do profissional de saúde. Tá certo? Isso é muito importante a gente lembrar, tá? Medição preventiva, né? Então, a medicina preventiva a gente pode aí até conseguir uma redução de 40% de custos, tá? Está tudo naqueles artigos. Olha lá os apps que eu falei para vocês. Então, dei uma fuçada no Bubble depois, tá? E a implementação, gente, eu tenho que partir de uma coisa chamada necessidade. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com a palavra dor. Dor. Sempre quando vocês forem colocar alguma coisa nova no setor de vocês, eu quero que vocês perguntem para o time qual é a dor de vocês. Ou que vocês olhem para vocês mesmos no dia de vocês e perguntem assim, qual é a minha dor?
O que me incomoda? Porque é daí que vai sair a melhor solução. Tá? Então a palavra dor é fundamental. Porque, e de novo, né? Eu tenho que olhar em volta, porque às vezes a minha ideia pode ser brilhante, mas talvez não é brilhante para todo mundo que vai usar. Então eu tenho que ter empatia e voltar e olhar ao redor. A dor é a mesma? Então eu vou trabalhar, né, na solução dessa dor, tá? Legal. Então, eu quero colocar um pouquinho a mão na massa com vocês, tá certo? Se alguém quiser pegar meu celular, dar uma batida no QR Code. Eu vou abrir aqui. Agora eu queria que todo mundo me ajudasse a pegar o celular e vamos abrir para testar um pouquinho de prompt. Meninas, a gente pode ir até que horário? Me atrasei 10 minutos, eu ganho mais 10 minutos? 5, professora. Tá ótimo. Já dá. Então vamos lá. Vamos começar pelo Open Evidence. Então vamos lá. O Open Evidence está aqui, tá certo? Aqui é para a gente trabalhar mais base de queixa ou para eu levantar artigos para o meu paciente. Poxa, isso é mais assistencial. Mas e quem está no administrativo? Vai usar isso para alguma coisa? Uma pergunta. Será que um relatório sai melhor se eu usar um texto referenciado? Uma licitação, dependendo se eu preciso de alguma necessidade ou de algum artigo que me traga respaldo? Pode ser que sim. Quem aí quer me dar um exemplo? Para eu fazer um prompt aqui. AVC, IAM. Outro assunto. Hoje a gente estava discutindo em montar um treinamento sobre violência no AMA para a equipe multidisciplinar. Violência para equipe multidisciplinar. Violência assistencial, tá. Eu não sei se ele vai trazer base, senão a gente vai procurar na outra base lá. Vamos ver se ele traz aqui. Pode ser que ele responda as primeiras perguntas, depois peça login para vocês, tá? Aí a gente loga geralmente ou com Corem, CRF, CRM, ou como aluno, depois eu mostro para vocês o login. Então, traga evidências. Eu gosto sempre de começar o prompt, gente, uma coisa que chama haja como, tá? Então, eu quero dizer para a IA generativa como ela tem que agir. Então, ela vai agir como médico, ela vai agir como gestor administrativo, de qual área específica eu quero. Então, pode ser um gestor administrativo do AMA, né, de uma unidade básica de saúde. Eu quero que ele haja como um médico ou uma enfermeira de terapia intensiva, como um gerente administrativo com objetivo de redução de glosas, como um profissional de tecnologia informática. Então, esse haja como é fundamental para vocês afunilarem, tá certo? Vendo todo mundo fazendo que sim com a cabeça, acho que essa parte todo mundo já faz. Então, haja como médica, gestora, vamos ver, básica, traga evidências sobre violência. Violência no atendimento? Como que a gente vai Vai descrever? ser geral, né? Vai ser geral? Vai ser geral. Então, tanto familiar violento, tudo. Autoviolência, heteroviolência, Autoviolência. Vamos lá. que está tendo pouca notificação, então a gente vai precisar Entendi. discutir muito. Vai pedir o login aqui. Eu vou entrar com o meu login.
Vamos ver o que ele vai trazer pra gente aqui. Já tá trazendo. Ó, vejam o seguinte, né? Então ele traz um texto curto, e eu posso modelar esse texto, certo? É um texto que está referenciado, a gente vai ver as referências depois. Eu posso pedir para ele trazer componentes a mais. Você já tinha jogado no OpenEvidence para ver se trazia alguma coisa? Não deu tempo. Não deu tempo, porque foi hoje. Mas eu já joguei no ChatGPT. Eu jogo no ChatGPT. Aí você pode cruzar o que você pegou no ChatGPT e cruzar com esse. Então, olha lá, ele trouxe violência no ambiente de trabalho, ó, em unidades básicas de saúde. Já trouxe uma pesquisa qualitativa no Brasil. Vamos ver de quando que é isso, ó. 2023. 2023, 2015, ó. E olha que legal. Então, ele me traz ainda para eu continuar a pergunta, ó. Follow-up questions, ó. Quais são os grupos de pacientes mais afetados pela violência? Quais os efeitos colaterais de medicamentos que podem agravar situações de violência? E acho que aqui te interessa muito. Como a formação da equipe de saúde pode ajudar a prevenir a violência? Então, eu posso ir clicando aqui e ele vai gerando o texto, tá certo? Aí eu vou mostrar o Notebook LM para vocês. Vou pegar esses 3 artigos e vou subir no Notebook LM. Pra você ver como fica legal. Tá vendo? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Todo mundo já fez isso? Viviane, uma pergunta. Pode falar. Você entrar nesse aplicativo, você tem que ser sócio, pagar, não pagar? É gratuito. É gratuito? É gratuito, tá? Você pode ou não ser profissional da saúde. Se você se identificar como profissional da saúde, você vai ter que colocar o seu CRM, ou o COREM, ou o CREFITO, tá? Ou o CRF, para quem é farmacêutico, você vai ter que identificar ali. Esse Open Evidence, ele é baseado... No PubMed. Ele é do PubMed. Tá bom. Então vocês vão ficar muito confortáveis de usar. Muito confortável. Eu me sinto muito confortável de usar, tá? Então esse acho que é uma das ferramentas mais legais. E aí essa que eu vou mostrar para vocês, a gente faz a síntese disso, tá? Então baixei aqui o artigo, vou baixar 2 artigos. Então, pelo próprio Open Evidence, tá? Eu vou salvar aqui, depois vocês deletam, tá? Pelo próprio Open Evidence, ó, eu venho aqui no link, cliquei, e o artigo é livre, tá? Pelo próprio PubMed. Então, venho aqui e salvo. Eu só salvei os artigos aqui. Agora eu vou abrir o Notebook LM. Então, quando eu vou para o Notebook LM, olha lá. notebooklm.google, certo? Então vocês vão ver que é uma ferramenta que está escrito lá em teste, tá certo? Mas é uma ferramenta que vocês vão entrar com, por exemplo, todo mundo aqui tem Gmail? Então vocês vão entrar com o Gmail de vocês, como eu fiz ali no Open Evidence, que ele dá a opção do Gmail ou de outras possibilidades. Então olha lá. Teste o Notebook LM. Entrei aqui. Entrou com o Gmail. Vocês vão em criar conta, tá? Depois em casa. Vai mandar isso? Confirme se é você. Quem sou eu? Pronto.
Beleza. Aí vocês vão ver lá, ó. Aqui já tem algumas coisas, ó. Cirurgia cardiovascular, inteligência artificial, uso de inteligência artificial e imagem em cirurgia de retina e vítreo, que esse aqui eu fiz para um grupo de alunos. Uso de inteligência artificial em saúde pública. Então eu vou em criar novo. Aí eu vou fazer o upload aqui. Eu posso fazer o carregamento de até 50 arquivos, tá? Então imagina, por exemplo, que você tem essa questão da violência. Aí no Open Evidence você baixou lá, você continuou a conversa, você conseguiu umas 10 referências. E aí nós vamos jogar para cá. Vai ver que você tem o texto pronto para amanhã. Vamos ver se sai? Eu baixei aqui em downloads. Outra coisa importante, lembrem sempre de montar diretórios, tá certo? Montar diretórios, ou seja, organização no computador de vocês. Montem pastas. Isso fez toda a diferença para mim. Eu era bagunceira. Vou adicionar mais um aqui. Pronto. Vamos lá. O que ele está fazendo aqui? Tá resumindo. Ele tá começando um resumo, tá? E aí eu posso começar a minha conversa aqui, ó. Mas olha o que ele escreve aqui, ó. O notebook ali, ele pode cometer erros. Cheque as respostas. Então, ele já tá avisando, cheque o que eu escrevi. Então, vamos colocar o que você pediu. Vou colocar lá. Ó, ele até coloca aqui, ó. Que fatores predispõem à violência no trabalho? Quais as consequências da violência? Como prevenir e lidar com a violência? Você quer? Escolhe um dos três aí, para eu clicar. Se prevenir e lidar. Depois a gente vai modelar. A gente temos ainda 14 minutos. Vamos ver o que aqui, ó. Olha lá. Prevenção e gestão de violência na atenção primária à saúde, ó. Então, ele já me deu aqui segurança física, abordagem multidisciplinar, gestão de agendamentos, treinamento profissional. Do lado aqui, ó, ele me mostra de qual artigo ele tirou e qual local do artigo. Eu posso checar isso, tá? Então, aí eu posso pedir para ele, haja coro, de novo, vamos lá no Open Evidence, Ctrl C, Ctrl V. Só que aí eu vou pedir outra coisa para ele. Me ajude a montar, a elaborar um protocolo para prevenir a violência no atendimento ao paciente. Lógico, para sair um texto melhor, quanto mais referências eu colocar, melhor. Nós vamos trabalhar com essas duas aqui agora. Tá? Eu posso pegar esse texto como esqueleto melhorado? Posso. Deve, né? Devo. Mas já me otimizou um tempão? Vamos ver o que ele deu? Ó. Vamos ver os pilares. Ó, protocolo para prevenir violência. Elaboração de um diagnóstico situacional. Medidas de segurança física. Implementação de protocolos e fluxos. Capacitação de equipe. Promoção de ambiente de trabalho saudável, olha. Combate à naturalização da violência, diálogo aberto e reuniões de equipe.
engajamento dos usuários, monitoramento e avaliação. Monte um plano de ação para implementação do protocolo do ano. Vou ser ousada e vou pedir. Lembrem que aqui eu estou fechando o repositório. Ele está indo na internet aberta? Não, ele está trabalhando em cima dos artigos. Em cima dos artigos. É mais legal do que trabalhar na IA generativa aberta? Com E é mais certeza. seguro, né? E é mais seguro. Tá? Interessante. Legal, né? Não, e assim, né? Para fazer isso no braço, você leva, para chegar nesse ponto, que é um ponto inicial, você leva semanas. Semanas. Você consegue otimizar muito. Isso que eu tô falando. Cruzem as ferramentas. Né? Hoje não vai dar tempo da gente trabalhar mais coisas, né? Mas semana retrasada eu estava na FEBRASGO, na Federação Brasileira de Ginecologia. Fiquei 4 horas trabalhando com o pessoal da FEBRASGO. Super legal. E no dia seguinte eu estava no Summit de Inovação da FEBRASGO falando de AI em pesquisa clínica. Foi uma delícia. Pegar um grupo pequeno e, ó, mão na massa, entendeu? Então aqui, ó, fica o hashtag, fica a dica, tá? Então olha lá, ó, você já tem seu plano de ação aqui, ó, plano de ação para implementação. Ó, fase de planejamento, duração 2 meses, tá? Fase de implementação 6 meses, monitoramento contínuo. Pronto. Saiu já uma parte do teu protocolo aí. Tá? Pessoal que trabalha no administrativo, eu posso buscar outras fontes de trabalho administrativo, de excelência operacional e subir no Notebook LM da mesma forma? Posso também, né? Posso trabalhar com coisas que não sejam artigos, com template, montar template de contrato. Sucesso. Vini, por que ainda não está aprovado esse... Ferramenta super nova. É nova, né? Super nova. Então, daqui a pouco eles devem colocar a versão. Essa é a versão beta que eles chamam, né? Quando o ChatGPT, o Gemini entraram também, estava lá, versão beta. Pode ser que daqui a pouco o Notebook LM tenha uma versão gratuita e uma paga. Não tenha dúvida. Já, provavelmente é isso que vai acontecer, né? Mas é uma ferramenta que eu, por exemplo, já não deixo de usar. Né? E você monta os seus cadernos. Outra coisa interessante, eu posso pegar o artigo, eu estou estudando. Então me deem dê uma dor sua hoje. Cuidar de atleta que não quer fazer treino para prevenção de doença coronária. Pronto. Cuidar de atleta. Então você pode juntar os artigos, aí você fala, eu estou no trânsito e eu quero ouvir o resumo desses artigos. Ele monta um podcast para você. Meu Deus. Ele monta um podcast. Então você sobe os artigos, pede, você deixou no notebook e linkou no celular e vai ouvir. É que você sabe manipular bem isso aí, né? Então, mas é questão de sentar e fazer. Prática. Ele só aceita PDF ou qualquer tipo de arquivo? Boa pergunta. Vamos olhar ali as fontes. Geralmente eu só subo o PDF. Outro dia eu tentei subir doc, ele não aceitou. Doc do Word? Talvez. Hã? Doc do Word? É. Só vai conseguir ler da ferramenta do Google. Então, Docs, Sheets, possivelmente ele vai conseguir fazer essa integração. Tá. Então aí você consegue fazer essa integração por ser da Google. Da Google. A gente dá uma tentada. Pode falar. É uma questão que tem aparecido bastante em evidência, é IA com imagem e voz. E até a questão de cidade dessa... ou falar algum discurso e Sim. isso... Isso é uma coisa muito grave. Isso é uma coisa muito grave. Tanto que o pessoal tem orientado, né? Todo mundo aqui, eu recebo 5 vezes por dia a história do 2.900 no cartão na Casas Bahia. E quem aqui já não recebeu uma ligação de vídeo de algum celular estranho? Né? Então o pessoal também fala que às vezes grava a voz. Uma vizinha minha que é dentista teve o celular clonado, hackeado, semana passada. Então ligaram falando, você faz o curso XPTO
A gente está ligando para te passar o novo link Zoom do curso. E ela faz realmente o curso há 6 meses. E aí falou assim, a gente está mandando um código para você, aí você precisa passar esse código para que a gente envie pro seu WhatsApp. Mandaram um código por SMS. Ela passou, foi a entrada. Aí eles tomaram controle do WhatsApp. Aí o celular foi clonado, né? Então, Usando vídeo. esse nem foi vídeo, esse foi só voz, hein? Então, assim, vídeo. Então, de novo, dei uma explorada naquela ferramenta que eu falei do vídeo. Você vai ver o quanto é fácil fazer isso. Mas você tem que tomar cuidado. Tem um colega do Espírito Santo usando para traduzir algumas aulas. Eu acho isso temeroso, porque você está lá com a imagem, com a voz dele, em vários idiomas, inclusive. Assim, pode usar? Pode, né? Mas assim, procurem usar aplicativos em máquina, não online. Entra em fluxos de segurança. O que é isso? Tem aplicativo que você vai usar no navegador. Ele não é instalado na sua máquina. Você usa online. Mais arriscado. Isso é mais arriscado, tá? Ah, mas você assinou, comprou, é criptografado, então você tem que checar essas coisas. Faz parte de um fluxo de segurança, né? Agora, aplicativo instalado em máquina, aí diminui a chance disso acontecer. Lógico, você trabalhar com avatar, com a sua voz, tradução, é arriscado, não tenha dúvida. Então você tem que ter o quê? Um fluxo de segurança para esse trabalho. Tá? Tem empresas que bloqueiam também, né? Eu trabalho com farmacêutica, com a Behringer. E eles bloqueiam justamente algumas plataformas, como o ChatGPT, por exemplo. A gente tem o nosso, entendeu? E justamente é instalado na máquina mesmo para não trazer. E aí teve até um caso de uma pessoa que tentou colocar uma inteligência artificial para fazer a ata da reunião. Foi bloqueado na hora. A pessoa, do mesmo jeito que entrou, saiu. Saiu. É isso aí. O pessoal usa muito, que aí já ouviu Firefly, né? Para fazer ata de reunião. Eu comecei a minha jornada há 7 anos e continuei. Eu dou muito treinamento para a indústria farmacêutica. Para vários, de pharma e device, além de ir para hospital. E realmente o pessoal só libera Copilot, que está dentro do Teams, com várias restrições, né? Com várias restrições. E é exatamente para você reduzir vazamento de dados, né? E aí, com uma das farmas, a gente teve que montar um frame de segurança e dar uma aula para o pessoal de compliance de legal, de como era o frame para trabalhar com um vídeo com avatar, para você ter uma ideia. E aí tem algumas empresas especializadas nesses frames de segurança. Uma que eu posso citar aqui é o Dália, tá? Que é uma startup que trabalha só com cybersecurity, por exemplo, para anonimização de texto. Então, se o seu colega trabalha com tradução, para ele jogar na ferramenta para transcrição e depois voltar e trabalhar a voz, o ideal é ter esse fluxo de segurança. E aí tem empresas especializadas nisso. Vale a pena investir nisso. Pode falar. O Open Evidence, ele está aberto só para médicos ou não médicos também? Estou na área de gestão e eu preciso... Para não médicos também, tá? Tem uma opção para você colocar quando você fizer criar. Tem até para estudante também, mas sempre ele vai pedir para você colocar um certificado de qual a sua função. Uma negativa de uma fonte pagadora com relação a uma prescrição, onde eles estão citando que a baixa evidência científica para aprovação daquele diagnóstico, eu posso entrar lá, fazer a pesquisa, jogar e buscar montar, estruturar o meu recurso de aprovação baseado nisso. Baseado nisso. Tem um comentário aqui no chat, eu vou ler aqui, tá? Pode falar. A Luísa Magalhães comentou que o Open Evidence tem me ajudado muito a fazer relatórios para discussão sobre eventos adversos com operadores. Esse... Open Evidence. A do Open Evidence. Ah, sim, ela comentou. Obrigada. Isso mesmo, Luísa. Ajuda muito. Perdão, bati aqui. Ajuda mesmo, né? Ajuda mesmo até para auditoria também. Pessoal, então, nossa, ajuda demais. Pode usar. Tá? De novo, checa a evidência. Olha se tem a ver.
Às vezes vem evidência mais antiga, continua no chat e fala, eu quero evidências mais recentes. Tá? Então, vale a pena. Vale a pena a gente modelar o texto, não pegar só a primeira versão. Tá? E às vezes baixar a referência, como eu te falei, e colocar para o notebook LM. Vai sair uma versão melhor ainda. Tá? O que mais, gente? Alguma outra dúvida? Alguma outra ferramenta? Aí eu dei o exemplo do Perplexity. Eu acho que é uma ferramenta que vale a pena vocês olharem depois. Só tem 1 minuto. Então, olhem depois o Perplexity. Que aí, para coisas gerais, também é legal. Tá? Perplexity. Porque ele traz também as caixinhas, tá? Olhem alguns tutoriais depois de o que são agentes GPTs ou assistentes, tá? Acho que esse fica para uma segunda rodada, porque aí dá pra gente mostrar como que a gente faz um. Quem tem conta paga, dá pra gente montar. Então, por exemplo, eu tenho um que é para criar treinamentos. Então, eu ponho o meu repositório, ou eu tenho que fazer uma ementa de curso, né? Eu coloco exatamente o que eu preciso, ele me dá um esqueleto e eu vou modelando e moldando. Ajuda muito. Ajuda demais. Tá? E aí isso entra para diversas tarefas. Eu dei exemplo aí de contrato, eu posso usar template para licitação, para auditoria, para uma série de coisas. Acho que eu estou no meu horário, né? Alguma última dúvida? Muitas? Sempre. Sempre. Mas assim, usem, né? Usem e experimentem, mas com segurança. Beleza? E eu estou à disposição. Obrigada, gente. Gente, nós agradecemos a presença de todos vocês. E para a gente registrar, a gente consegue tirar uma fotinho com vocês aqui, com todo mundo? Você tira a